Atenção, meninos, no momento da vitória, tudo é bacana e às vezes a gente passa muita mão na cabeça. Eu acho que talvez também o momento da vitória, talvez não, o momento da vitória também é momento para a gente fazer alguns alertas, para a gente chamar a atenção de alguma forma. Nem tudo na vitória está tudo certo, assim como também nem tudo na derrota está tudo errado. A gente precisa ali de um contrabalanço, a gente precisa de um entendimento para que as coisas continuem avançando. Por que eu chamei a atenção no bloco passado? O que acontece? A vitória foi maravilhosa, a contratação do Mancini, a volta do Mancini foi sensacional, corrige um erro da diretoria do Goiás no final do ano passado com a vinda do Ventura. Sensacional o trabalho do Mancini. Mancini é um sujeito maravilhoso que merece o nosso respeito, é um baita de um profissional, cara conhecidíssimo, né? Tem, digamos que, um legado gigantesco no futebol brasileiro, para a Série B muito acima da média. Só que tem uma figura no Goiás que permanece atrapalhando. A gente tem que falar isso aqui no momento da vitória. Gente, o Lucas Andrino, diretor de futebol do Goiás, não deu conta de contratar um camisa 10 para o Mancini. Não deu conta de contratar um camisa 10 para o Mancini. Olha os laterais que o Andrino contratou. Os dois laterais que ele contratou e que estavam hoje à disposição, os da base são melhores. Os da base jogam mais. O lateral esquerdo da base do Goiás, o Danilo, joga mais do que o Lovati. O Diego Caio joga mais que os laterais que ele acabou contratando, o tal do Inalepo principalmente. Do nível de contratações que o Andrino fez nessa temporada, pouquíssima coisa se aproveita. E a pergunta do André Rodrigues foi fundamental. O Goiás não deu um camisa 10 para o Mancini. Você já pensou se o Goiás tem um camisa 10, enfiando bola para o Anselmo Ramon, daqui a pouco enfiando bola para o Pedrinho? Então, assim, eu quero colocar aqui o seguinte: se eu fosse ainda, digamos que um escritor, trabalhasse ainda no jornalismo impresso, eu faria a minha matéria, o meu título e o meu olho, Colocaria assim, apesar do Andrino, o Goiás mantém um 100% de aproveitamento na Série B. O trabalho do Andrino permanece muito ruim. O trabalho do Andrino permanece muito fraco. E mesmo assim, por conta de alguns jogadores que o Goiás tem no seu elenco, e por conta do Mancini, que é um baita de um treinador, o Goiás tem 100% de aproveitamento. E pode melhorar. O Goiás não tem um diretor de futebol à altura do tamanho do clube. Não tem um diretor de futebol à altura dos objetivos do Goiás em 2025. Quero começar aqui esse bloco por você, Kleber Ferreira. O que você me fala? E a vitória foi maravilhosa, mas a vitória não pode esconder os problemas. Os problemas precisam ser resolvidos. O que você me fala do trabalho do Andrino, apesar do 100% de aproveitamento do Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro, nessa volta triunfal do Mancini ao comando do Goiás, mestre? Tiago, primeiro que você foi muito bem. A gente não pode tripudiar no momento da derrota. Na hora da derrota você não pode ficar dançando catira em cima do couro. Mas na hora da vitória é preciso trazer os questionamentos que podem resolver problemas estruturais. E você está mexendo em um deles. O senhor Lucas Andrino até hoje, não é nesse campeonato brasileiro especificamente, mas desde o dia em que ele chegou ao Goiás, ele não presta um bom serviço. Ele já contratou muitos jogadores que o Goiás teve de dispensar depois e normalmente não traz as soluções. Ele faz parte dessa derrocada que o Goiás está vivendo aí, desde o ano passado, nessa situação. Saiu do Campeonato Goiano no ano passado, tirado das oitavas de final pelo Goiânia, saiu nas quartas de final neste ano, tirado pelo craque de Catalão. O Goiás saiu dessas duas competições. O Goiás trouxe de volta o Wagner Mancini, mas o Mancini vai precisar de peças. Hoje, quando ele precisou mexer, para a lateral ele tinha, mas para o meio ele tinha o Vitinho, e é o que ele tem. O Lucas Andrino ia trazendo para o Goiás o jogador Brian. É um canhoto que está no CRB, eu conheço ele, do Altos, jogador que o ano passado disputou a Série D. Ele não pode ter uma solução para a Série B, eu falei isso aqui antes. Felizmente, o jogador não veio, porque seria mais uma contratação equivocada. Ele não acrescenta muita coisa. Eu não sei quem segura e por que segura o Lucas Andrino no Goiás. Não sei se ele sabe muita coisa, pode sair atirando. Eu não sei se ele tem algum bom relacionamento que segura ele lá dentro. Enfim, pela competência não é. Ele não é competente para montar times, ele não é competente para fazer a gestão do clube como ele tem feito. O time é ele que gere. Teve um jogo contra o Vila Nova em que o Goiás perdeu, que ele tirou os jogadores do Goiás do estádio Serra Dourada, da frente da imprensa, no momento em que os jogadores precisavam, os jogadores que ele contratou, ser questionados acerca da falta de amor com a camisa do Goiás, da falta de respeito com a torcida do Goiás, da falta de identificação com o clima vitorioso que o Goiás sempre teve, de índole de time que vence.
mas ele não deixou a imprensa fazer esse trabalho. Lucas Andrino, ele é um profissional. Para ser um supervisor no clube, ele dá conta. Para ter essa prerrogativa de mandar no futebol do Goiás, ele não dá conta. E eu pensei que ele fosse sair junto com o técnico Jair Ventura. Não saiu, mas você tem razão, é lamentável. Muito lamentável, muito lamentável. 11 horas com 8 minutos agora. Eladeira, seria muito fácil a gente ficar aqui apenas no elogio ao trabalho do Mancini, que é muito bom, baita de um profissional, né, em cima do elogio ao Diego Caito. Mas eu quero ver um Goiás grande, eu quero ver um Goiás cada dia maior, eu quero ver o Goiás voltar a ser o que ele foi um dia. Eu cresci vendo o Goiás batendo nos gigantes do futebol brasileiro. O Goiás, durante muito tempo, ele foi o que o Fortaleza é hoje. Ele foi o que o Atlético Paranaense já foi um dia, há 2, 3 anos atrás. O Goiás, fora dos clubes lá do eixo Rio-São Paulo, ele era o grande do futebol do Brasil. E o Goiás foi perdendo importância, foi perdendo relevância, muito por conta de trabalhos como o do Lucas Andrino. É claro que ele não manda sozinho, mas eu quero aqui focar em cima daquilo que a gente pode resolver. O Andrino, de novo, fez uma janela muito fraca. Ele traz o Anselmo Ramon, que para mim é uma baita de uma contratação, mas cadê o camisa 10 do Goiás? Cadê os laterais do Goiás? Hoje, mais uma vez, o lateral que fez o gol, que fez a diferença, é da base. É formação do Goiás. Ele criou a jogada do primeiro gol. E fez o gol da vitória. Ele percebeu que ele podia cruzar uma bola bem fechada em cima do goleiro. Fez isso, o goleiro rebateu. Ela caiu com o Arthur Kaique. Aí ele construiu a jogada do gol magnificamente dentro da área. Mas quem originou a jogada do gol foi o Diego Caito na primeira participação dele no jogo. Pois é, então sim. De novo, o garoto da base, aí não precisa do Lucas Andrino, né? A base do Goiás está lá, tem um trabalho muito bom, um trabalho de investimento alto e tal. Agora, as contratações que o Lucas Andrino fez para o Goiás até agora são muito fracas, são muito ruins. Né? O trabalho do Lucas Andrino, para mim, à frente do Goiás é horroroso. E ele permanece como diretor de futebol do Goiás. Para mim, o fim aí dos tempos foi essa questão da contratação do 10. A janela só abre agora no meio do ano e o Goiás não tem um camisa 10. O Regis saiu, não ajudaria também, mas o Goiás não teve aí a capacidade, através do seu gestor de futebol, de contratar um camisa 10. Apesar do bom momento na Série B, talvez o ponto fraco do Goiás aí, pra gente continuar apostando em um acesso, uma vida mais tranquila na Série B, seja de fato o diretor de futebol do Goiás. O que você me fala do trabalho do Andrino à frente do futebol esmeraldino, Ney? 11:10. Ô, Thiago, foi bom você ter tocado nesse assunto, sabe por quê? Como você colocou, né? Venceu, de repente essa vitória joga muita sujeira para baixo do tapete. Venceu, está com 6 pontos, mas venceu e precisava ter vencido. Isso foi ótimo. Essas duas vitórias, elas foram excelentes. Exatamente para quê? Para continuidade, para o trabalho da comissão técnica e jogadores. Mas como você está falando especificamente de uma pessoa, e a gente já tem comentado isso, e até no último jogo do Goiás, nós falamos sobre isso, eu e você, sobre essas contratações. E eu citei o Jajá. Mais uma vez, mostrou ser um jogador que não pode, ele não tem condições ainda de vestir uma camisa de um clube tão grande como é o Goiás, que tem uma meta, que tem obrigação do acesso no final do ano. Então o Jajá não é esse jogador. E ele trouxe esse jogador na janela. Quando você traz um jogador na janela, você quer o quê? Melhorar o seu elenco. Você trazer um jogador com potencial melhor daqueles que já tem na posição. E ele simplesmente trouxe um inferior. O Goiás já tinha o Pedrinho não é inferior ao Jajá. Então não tinha necessidade nenhuma. O Goiás já tinha o Wesley Garcia. Não precisava do Jajá. Então, eu vejo o seguinte, eu já tenho dito isso já há algum tempo. Não é pelo fato do Goiás ter conquistado a vitória hoje, parabéns, não é fácil, esse campeonato da Série B do Brasileiro vai ser complicado, o nível vai ser baixo, mas a verdade é que o Goiás jogou contra duas equipes que não vão brigar pelo acesso. Essa aqui é uma realidade. E o Goiás, mais uma vez, não jogou bem. O Goiás jogou bem depois da entrada do Diego Caito, aos 33 minutos do segundo tempo. Onde o Wagner Mancini também demorou para fazer a mexida. E mais uma vez o trio, os 3 atacantes, Jajá, Arthur Kaique e o Zé Hugo, eles mostraram mais uma vez que não estão à altura do Goiás. O Arthur Kaique fez o gol. Parabéns.
você teria feito o gol, o Kleber teria feito o gol, né? Qualquer um de nós poderíamos ter feito o gol se a gente estivesse lá naquele lugar. A bola caiu no pé do Kaique, ele dominou e fez o gol. Ótimo, parabéns. Mas a verdade é que esse elenco do Goiás não me dá condições para que eu possa falar para o torcedor esmeraldino que esse elenco tem condições de atingir no final de novembro o acesso para a Série A, porque não tem. Porque você citou, o Goiás não tem laterais, o Goiás também não tem pontas. Ah, mas quando o Wesley Garcia voltar, quando o Pedrinho voltar, mas a verdade é que eles não estão hoje no elenco. Hoje estão no departamento médico. E se amanhã o Wesley Garcia machucar de novo, o Pedrinho, e daí? Então não tem reposição, porque não tem reposição, hoje não tem, essa é a realidade. E o Lucas Andrino, não conheço pessoalmente, eu sei que é uma pessoa que é do bem, mas ele não tem capacidade, ele não é do ramo, ele não tem conhecimento de mercado, ele não tem capacidade ainda para estar à frente de uma equipe, de um clube grande como é o Goiás. Essa que é a realidade. Ele pode treinar, ser de repente um diretor de futebol de uma equipe lá do interior paulista, de onde ele saiu, né? Ele trabalhou também lá no Primavera, passou depois para o São Bernardo, mas ele ainda não está pronto para ser, porque ele não tem conhecimento de mercado, ele não tem esse bom relacionamento com o empresário, que estão com os jogadores nas suas mãos, os melhores jogadores. E qualquer custo para o Goiás, eu até fiz uma conta, até o Jean no Golaço, ele contratou, o Goiás tem seis atacantes, os três que começaram jogando, depois entraram o Facundo, o Barceló, e teve um outro que entrou, que eu não me lembro agora. 6 jogadores que não dão conta de jogar no Goiás, não dão conta. Se esses jogadores ganharem 30 mil por mês, dá 180 mil mês, 180 mil reais de jogadores. Se você com esse dinheiro, você contrata aí 2 baitas atacantes, 90 mil por mês, é melhor você investir num melhor, pagando mais, do que você investir em jogadores comuns, gente. Essa é a grande realidade. Então, o Goiás, ótimo, parabéns, o Goiás venceu o Operário de virada, mas o Goiás, mais uma vez, não jogou bem. O Wagner Mancini, é claro, o elenco é esse, ele não tem para onde correr, não tem como mais contratar, mas ele sabe, ele tem humildade. E você percebe claramente que ele fala com os pés atrás. Ele não fala com empolgação. Ah, vencemos hoje, mas ainda tivemos algumas dificuldades. E a dificuldade de estar lá no meio-campo, que não tem criatividade nenhuma, no ataque que não funciona, e eu não sei se o Anselmo vai jogar com esse pessoal, com esses jogadores aí, não. Não tem, olha, não, o Anselmo vai resolver o problema do ataque. Não vai, sozinho ele não vai. Então, lamentavelmente, o Goiás, quem segurou dessa vez o Lucas Andrino foi o Wagner Mancini. O Wagner Mancini que teve consideração ao Lucas Andrino, que ano passado não queria que ele fosse demitido. Mas ele pode até participar ali da comissão técnica, mas não como diretor de futebol, Thiago.